Bom dia aos irmãos. Atos capítulo 20. É onde a gente pôde acompanhar aí. O André foi até o capítulo 19. Nós vamos dar sequência à nossa lição, tudo de Atos. Só dando uma breve recapitulada, finalzinho do 19, onde havia um tumulto na cidade de Éfeso, onde eles estavam pregando, e a população se revoltou contra Paulo e aqueles que estavam pregando com ele. Então se fez um tumulto no meio da praça, e o escrivão da cidade então veio e dissipou aquele tumulto. Mas dali, onde Paulo passava pregando, perseguição, algumas armadilhas dos judeus, e foi assim que terminou o capítulo 19. Aí no capítulo 20, nós vamos, a primeira parte, a tarefa que me foi dada foi um tanto cumprida, vai do 20 até o 23, então nós vamos passando aqui, não vai dar para a gente ler tudo, que o texto é enorme. Então a gente vai passando os pontos principais, ou pelo menos aqueles que a gente conseguiu pontuar, de acordo com o estudo dirigido, que é do MacArthur. Eu estava falando com o André que só o estudo dirigido eram 100 páginas, só desses 4 capítulos. E assim, é muito rico, tem muitas informações bacanas, importantes, mas não dá para trazer tudo na escola dominical, não. Vocês me perdoem. Então a gente vai pontuando algumas coisas, porque o texto é muito grande, algumas passagens, alguns pontos importantes de cada capítulo, e à medida que a gente for evoluindo, a gente vai comentando alguma coisa, fazendo um paralelo entre Paulo e a nossa vida de crente. Essa é a proposta do estudo. A gente vê as características de Paulo, características de cristão, uma vez convertido, uma vez transformado, e como que a gente também pode aplicar isso nas nossas vidas. Tranquilo? Então, no capítulo 20, ele inicia com Paulo voltando à Macedônia. Macedônia e a Grécia. Nos versículos de 1 a 6, ele fala que Paulo volta, ele retorna à Macedônia. Né? E 20, alguém lê para mim, por favor, o versículo 1. 20, versículo 1. Excelente. Então a ideia de falar do caráter de Paulo em relação ao evangelismo, em relação à tarefa que ele se propôs a fazer de evangelismo, ou de pregar a palavra, ou de difundir o evangelho, sempre passa por tumulto, perseguição, mas a insistência, a persistência de Paulo, mesmo no meio do tumulto, mesmo em meio a perseguições, em exortar, em falar palavras a respeito do reino, a estar orientando a igreja, o amor que Paulo tinha pela igreja. Então é mais ou menos isso que o autor, o MacArthur, ele vai explorando nos primeiros versículos aqui do capítulo 20, que é a persistência de Paulo, não importa as circunstâncias, de falar, de exortar, que foi o termo aí que o André leu, né, no versículo 1. O versículo 2, alguém lê para nós, por favor. Então, outros 2 termos aí, de novo, falando sobre o caráter de Paulo. Fortalecendo os discípulos e com muitas exortações. Então, não importava a circunstância, de novo, Paulo, por onde ele ia, e aí, fazendo um paralelo com as nossas vidas, né? Como que a gente tem tratado o evangelho de Deus, ainda mais nesse tempo aí, o Juninho estava falando um pouco sobre guerras, conflitos, né? O mundo nosso caótico, eu chamo de Gotham City. Não sei se já tiveram o prazer ou desprazer de assistir o filme do Batman, mas é a terra onde todo mundo decide o que vai fazer, do jeito que quer fazer, na hora que quer fazer, e não tem juiz. Quem é o juiz é a própria pessoa. A Bíblia descreve mais ou menos isso, né? Só que o nome que o filme dá é Gotham City. Para nós aqui é o caos que a gente está vivendo hoje, no dia a dia. Hoje mata-se uma pessoa, né? No tempo lá de Gênesis, o cara pisou no pé do outro, ele matou ele mais 70. Hoje não, o cara não gostou de você, não olhou para o seu rosto, não gostou do jeito que você olhou para ele, está correndo risco de vida. É absurdo. Então a gente está passando por momentos muito difíceis, a gente tem que orar muito. A Priscila está falando de orar pela Croácia, pela Ucrânia, mas todos nós, né? Os tempos são difíceis, nós temos que orar. Tem uma reportagem ontem do povo da Ucrânia no metrô, não sei se vocês viram, louvando, adorando a Deus. Poxa, num momento tão difícil como esse, mostrando o exemplo de Paulo. No momento de perseguição, de guerra, de bomba,
eles se reuniram no metrô, que é um local escondido, ou pelo menos fechado, na teoria protegido, mas qualquer coisa que acontecer ali, você já fica por ali mesmo. E a disposição de orar por aquele povo, eles se reuniram, orando, pedindo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, mas em meio a circunstâncias difíceis, estavam orando e cantando. E nós, né? Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas provas do dia a dia, o que a gente faz? A gente ora e canta ou a gente fica reclamando do tempo ruim, do dia ruim ou de algo que não deu certo, do jeito que você não queria? Então, um dos exemplos que o autor vai trazendo, justamente as características, a personalidade de Paulo em meio às dificuldades. Aí no versículo 3 ele fala sobre uma conspiração. Alguém lê para nós, versículo 3, por favor? 23. Capítulo 20. Então, mesmo ele saindo, ele sabendo da perseguição, sabendo da armadilha que se preparou, ele então desviou o caminho. Né? Uma curiosidade apenas que o autor coloca lá no versículo 5, quando o autor do livro de Atos, ele fala assim, nos precederam. Né? O autor do livro de Atos é Lucas, então está mostrando que Lucas o tempo todo acompanhando Paulo nessa trajetória aí. A partir do versículo 7, de 7 até o 12, é a passagem de Paulo por Troade, também ali na Ásia, em que Paulo ele parou para pregar, para falar do evangelho, mas ele tinha que seguir viagem no dia seguinte. Então o que ele fez? Ele passou um tempo ali no templo, ensinando, e de maneira que como ele tinha que viajar no dia seguinte, o autor lá do estudo ele fala que em cerca de 20 quilômetros, de onde ele estava, para a próxima cidade. Então Paulo, para não perder a oportunidade, mesmo sabendo que tinha que viajar no dia seguinte, ele esticou o culto, ou a exortação, ou a pregação do evangelho, e isso foi ficando mais tarde. E o autor ele vai descrever uma cena aqui. No versículo 7 ele fala que foi no primeiro dia da semana. A gente faz uma analogia aí com o nosso domingo. De novo, Lucas diz, nós estávamos reunidos, eles se incluindo em meio à situação. Paulo então preparando para fazer a ceia, no partir do pão, e a pregação foi se estendendo. Aí o autor ele coloca um cenário ali, que já era tarde, naquela época eram lamparinas, né, algum tipo de candeeiro, não sei se é termo comum para todo mundo, mas não era luz, não era vela, era um tipo de coisa com combustível e um pavio que queimava ali, então iluminava o ambiente. Aquilo também gera uma fumaça, um pouco de penumbra. Então, pouca luz, fumaça, e aí ele fala que o cenáculo, o ambiente onde estavam, foi ficando pesado por causa daquele cheiro, daquela fumaça, e a pouca luz, ou alguém focando na luz. Diz que Eutico, por ser chamado de jovem aqui, termo na época, se referia a pessoas ou a jovens entre 7 e 14 anos. Então Eutico, como era pequenininho, era baixinho, ele procurou um lugar onde ele pudesse acompanhar, e ele se colocou no pórtico da janela. Ele ficou encostado ali, porque ali ele conseguia respirar melhor. Então o autor ele coloca essa situação da lamparina, do candeeiro ali, para mostrar que ele estava ali procurando aquele lugar. Primeiro porque ele era pequenininho, e o outro é que ele estava num local onde ele podia respirar melhor e acompanhar melhor o culto. Só que naquele negócio ali, o culto foi ficando tarde, aquele cheirinho, pouca luz, e outro que foi dando a piscadela, coisa que a gente faz também no culto, né? De maneira que o culto foi se estendendo muito, né? E Paulo, naquela ansiedade de falar tudo que ele precisava falar para o povo naquele mesmo dia, então Eutico começou a dar umas pescadas aqui, outras ali, a ponto de, e ele estava, segundo o texto aqui, ele estava no terceiro andar, numa altura muito grande em relação ao lado de fora da janela. E ele deu uma pescada aqui, outra ali, começou a ficar muito grande aquela pescada, aquelas piscadelas que demora mais, né? Você acha que é rapidinho, mas dura alguns minutos. E Eutico caiu da janela. Caiu e morreu. Mas Paulo, tranquilamente, pregando, as pessoas então fizeram um tumulto ali em torno de Eutico, mas Paulo tinha uma necessidade que era falar a respeito do reino, a respeito da palavra de Deus. Então, para que aquela situação não persistisse, mesmo porque era uma coisa grave, Paulo se dirigiu até Eutico e tomou a mesma postura que Elias tomou com o filho da viúva. Ele deitou por cima da criança, Elias, e assim Paulo fez também, e orou para que Deus restituísse a vida ao filho da viúva. Então, Paulo fez a mesma coisa. O autor do estudo dirigido, ele faz um lembrete em relação à confirmação do ministério de Paulo como apóstolo, porque eram
duas coisas básicas que tinha que ter um apóstolo. Ele tinha que ser convocado pessoalmente por Jesus, e a outra marca que tinha que acompanhar o apóstolo, tinha que acompanhar, era milagres. Era a ação do Espírito Santo, através dele, fazendo curas, milagres, coisas milagrosas, coisas prodigiosas. Então, é mais uma marca, né, o autor fez esse destaque em relação a Paulo, mais uma marca da confirmação do apostolado de Paulo. Paulo foi lá, então, orou, se deitou sobre o rapaz e falou, fiquem tranquilos, que ele não se foi, a vida não se foi dele. Na verdade, ele estava morto. Quem atestou isso foi o autor do livro. Quem era o autor do livro? Quem? Qual era a profissão de Lucas? Ele tinha autoridade para dizer que Eutico estava morto? O cara era médico. Olha, ele falou assim, Eutico caiu e morto, estava morto. Então, quem disse isso foi um médico. Paulo foi lá, então, orou, ressuscitou. E qual foi a atitude de Paulo imediatamente, após Eutico ter sido ressuscitado? Voltou para o púlpito e continuou. Lembra que o texto aqui ele fala que ele estava preparando para dividir o pão para fazer a ceia. Então, houve um incidente ali com acidente e incidente, né? Pouca diferença ali no caso. E Paulo foi lá, então, orou, Eutico ressuscitou e Paulo voltou para os afazeres dele. A situação de Eutico, uma providência de Deus para confirmar o ministério, o apostolado de Paulo. O símbolo, o carimbão de que Paulo, além de ter sido recrutado pessoalmente por Jesus, ele tinha a marca do apostolado, que eram sinais e prodígios. Isso era feito através dos apóstolos. Então, quando Paulo voltou, e o povo, quando viu aquilo, né, no finalzinho aqui, ele fala assim, e o povo então se alegrou, se regozijou com aquilo que Paulo tinha feito. Não foi pouca coisa. Né? Então, eles falam assim, puxa, vamos, já estavam ouvindo, então vamos confirmar o apostolado, o ministério de Paulo. A gente vai falar que até o romper da alva, né? Já o dia clareando, eles estavam ali pregando. E o que aconteceu logo que começou a romper a alva e Paulo terminou de pregar? Paulo imediatamente já seguiu viagem para a próxima cidade para pregar o evangelho. Então, ele falando de luzes do cenáculo de Eutico, ele tinha entre 7 e 14 anos, estava no terceiro andar, deu uma cochilada, caiu. Paulo continua a ceia e prega até o romper da alva. E aí ele fala que eles se sentiram grandemente confortados. Versículo 12. Alguém lê para nós o versículo 12, por gentileza? Por duas coisas. Primeiro, porque Paulo estava pregando o evangelho, a salvação em Cristo, e por causa da situação de Eutico, confirmando o apostolado de Paulo. Ratificando, dando aquela carimbada naquilo que ele estava falando. Tudo que esse homem está falando vem de Deus, porque ele mostrou isso em palavras, em atitudes. Aí, de novo, fazendo paralelo com a gente. A gente tem realmente a marca do Evangelho, o selo do Espírito Santo, para que a gente faça não só de palavras, mas com a nossa vida, a gente confirmando aquilo que a gente tem falado, aquilo que a gente tem pregado, através da palavra de Deus. Não são coisas que a gente precisa, não são perguntas retóricas que a gente precisa estar se fazendo o tempo todo para a gente manter a nossa vida dentro dos eixos, dentro da vontade de Deus. Seguindo, nossa luta. Quem quiser participar, por gentileza, fica à vontade. Paulo, então, prossegue, a partir do versículo 13. Ele embarca, ali há um acordo, né? Paulo fala com aqueles que estavam, e era um grupo de pessoas que estavam com ele, inclusive Lucas, e ele fala para eles irem de embarcação, até a cidade de Assos, e Paulo vai andando. Aí eu estava falando para vocês, o autor do estudo de Gida, ele fala que é em torno de 20 quilômetros. Paulo, então, tinha pregado até o romper da alva, até amanhecer o dia. Dali ele já tinha combinado com a equipe que estava com ele, e ele foi andando até o porto de Assos, e os companheiros foram de barco. Chegando lá, em Assos, eles partiram para Mileto. Então, só um desenho, se você olhar na sua Bíblia, na minha tem, né? Algumas não tem não. Mas na minha Bíblia tem aqueles mapinhas falando das viagens missionárias de Paulo. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Então, é um caminho indo para a Europa, né? Ele passou da Ásia, está na Ásia, indo para a Europa. Macedônia é a região da Grécia, então ele está indo para a Europa. Assos, Mileto, e no versículo 13, Paulo foi a pé e a comitiva dele foi de barco. De Assos eles foram para Quios, aí o capítulo é enorme e ele vai falando desses pontos, né? Então a gente só vai pontuar, não vai dar para a gente ficar parando uma por uma não. Mesmo porque a gente ainda está no 20, eu tenho que chegar até o 23. Aí passou por Quios, Samos, Mileto, e Paulo estava, Mileto já próximo ali de Éfeso, mas Paulo estava determinado a não passar por Éfeso de novo por causa do tumulto que teve no finalzinho
no capítulo 19. Então, o que ele fez? Como ele teve o tumulto e ele precisava falar à igreja de Éfeso, ele convocou, então, para a cidade de Mileto, os que dirigiam a igreja, né? Ele fala aqui dos anciãos, dos presbíteros, né? Mas eram aqueles que conduziam a igreja, eram os mais velhos, as pessoas mais respeitadas, eram aqueles que conduziam a igreja. Então, eles pediram que eles fossem até Mileto, para que lá, então, de novo, eles os exortassem, fortificassem, né? Dando conforto, para que eles perseverassem na fé. A preocupação de Paulo não era com as pessoas em si, era com a igreja que tinha sido montada. Paulo foi quem plantou a igreja em Éfeso, então ele estava com medo, assim, ele estava o temor de que o evangelho, então, em Gálatas, depois ele até vai falar sobre isso. Mas a preocupação de Paulo é que a igreja, então, com o tumulto, começasse a se enfraquecer, começasse a desistir ou abandonar as verdades do evangelho. Então, a preocupação de Paulo é exortar aqueles que dirigiam a igreja, para que a igreja permanecesse firme no evangelho que tinha recebido. Vamos lá. Alguém lê para mim, por favor, os versículos de 19 a 24. Então ele começou no 19. Nós fomos pregar, né, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações de cidade em cidade, as perseguições dos judeus. E ele fala que pregou tanto nas igrejas como de casa em casa, a preocupação com o ministério, a coisa é urgente para Paulo. Por que a coisa é urgente para Paulo e ele não perde um minuto sequer? Porque ele fala assim, olha, eu estou indo para Jerusalém. E ele fala assim, eu não tenho certeza do que me aguarda em Jerusalém, senão que o Espírito já me disse, lá no 23, se não me engano, 23. Alguém lê o 23, por gentileza. Ele fala assim no 22, ele fala assim, eu não tenho certeza não, mas de cidade em cidade o Espírito Santo já está me falando que lá em Jerusalém, o que me espera é... Mas eu vou para Jerusalém. Aí o 24, ele falou aquelas palavras bonitas que a Priscila já leu 2 vezes, vai ler a terceira para nós. 24, Priscila, por gentileza. Bacana isso. O que me aguarda, perdão, Júlio. Como é urgente para Paulo pregar o evangelho? Aí a pergunta de novo no paralelo, né? Como é que você trata o evangelho, né? Vendo uma das coisas, os sinais, né, da vinda de Cristo, ele fala assim, ó, haverá guerras, rumores de guerras, tremores, terremotos. Vocês têm ouvido falar de terremotos? Vocês têm ouvido falar de inundações? Vocês têm ouvido falar de catástrofes naturais? E vocês têm ouvido falar em guerras e rumores de guerra? Pergunto para vocês, como Paulo aqui, é urgente pregar o evangelho? É urgente amar a igreja? É urgente falar ou aproveitar todo o tempo que nós temos? É urgente ou era só no tempo de Paulo? Fala assim, não, mas no tempo de Paulo para cá já tem 2000 anos. Sim? É urgente? Pergunta que eu te faço é, Paulo achava que Cristo ia voltar nos dias dele. Paulo achava que Cristo ia voltar no tempo dele ainda. Por isso ele tratava tudo com urgência. E ele fala, eu vou para Jerusalém. E o que me espera em Jerusalém, não sei exatamente o que é, mas o Espírito já tem me dito. Já tem me dito que é tribulações e cadeias. Mas eu vou para Jerusalém. E o propósito é lá. É lá que eu tenho que ir. Vem? O 31, por favor, versículo 29 a 31. Alguém lê para mim, por gentileza. É o 31, por gentileza. Dureza, de novo, trazendo a visão de Paulo para a igreja. O que Paulo pregava, insistia, escrevia cartas? E ele está falando aqui, olha, eu sei que a partir do momento que eu sair ou que eu deixar de falar dessas verdades bíblicas, virão lobos. Mas ele não fala só dos lobos que virão.
Ele fala de coisas ou de pessoas que se levantarão dentro da igreja. Ele fala assim, distorcendo aquilo que está sendo falado, mudando aquilo que está sendo falado em proveito próprio. Ele falou isso com essas palavras? Ele falou isso. Talvez não com essas palavras, mas ele falou isso. Então ele falou isso, não falou? Coisas pervertidas. Ele falou assim, de dentro da igreja vão surgir pessoas assim. Além dos lobos que virão de fora, de dentro da igreja vai surgir coisas. Pergunto para vocês de novo. Olhando para a igreja no todo. Igreja agora eu não estou falando de denominação, nem o povo de Deus. Estou falando no geralzão aí, né? Como é que eu vou classificar isso? De todos aqueles que se dizem evangélicos, independente de denominação. Esse tipo de coisa que Paulo está falando aqui tem acontecido nas igrejas? O evangelho ser distorcido, ser mudado, de maneira que tem sido pervertido. A palavra que o André usou ali, que o autor usou aqui no livro, Lucas usou, é essa mesmo. Que tem sido pervertido o evangelho. Isso tem acontecido nas igrejas? Não é? Então a preocupação de Paulo é, vocês precisam se firmar. O que ele fala para Timóteo lá nas cartas a Timóteo. Timóteo, seja fiel naquilo que você tem aprendido, no evangelho que você tem aprendido. Não desvia nem para um lado nem para o outro. Fique firme. Prega a palavra, seja oportuno, em qualquer tempo, seja tempo ou fora de tempo, seja oportuno ou não, prega a palavra. Mas seja você, Paulo fala para Timóteo, seja você testemunha. Seja você fiel. Não importa se as outras pessoas vão crer ou não. Você que é pregador, que é ministro do evangelho, seja fiel às escrituras, para que não seja pego dessa forma, né? Com o evangelho distorcido. É preciso conhecermos a palavra de Deus. É necessário, é condição você conhecer. Você não precisa ser douto, você não precisa ser um cara estudado, mas você precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque quando vierem os lobos e aqueles que pervertem a palavra de Deus, você tem que saber discernir se é ou não. Quem vai te dar a direção, quem vai te dar a orientação é o Espírito Santo. É preciso que você conheça a palavra de Deus. É preciso que você estude, é preciso que você tenha uma vida de devocional. Preferência de dedicação com a mesma urgência que Paulo prega, e ele fala assim, olha, eu não tenho tempo. Meu tempo é curto. Eu estou indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu sei o que me espera. Eu não sei todos os detalhes, como vai ser. Mas eu sei, o Espírito Santo já tem me dito, que lá é cadeia e provações. Ali para frente eu não sei o que vai acontecer, mas o que me espera em Jerusalém é isso. Alguns mais na frente até falam para ele, não, então não vai não. Mas o meu propósito é esse, a minha pregação é essa. Né? E aí ele fala no versículo 24, que a Priscila já leu 25 vezes, não vou pedir para ela ler de novo não. Né? Não tenho, porém em nada considero a vida preciosa para mim. É bom estar vivo, sim, é bom estar pregando, mas se é isso que me espera lá, a minha vida não é mais preciosa do que o Evangelho. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, que era pregar aos gentios. Testemunha do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que nós possamos ter isso em mente, ter isso como foco, como meta das nossas vidas. No finalzinho ali, no 36 até o 38, Paulo, então, junto com os irmãos ali de Mileto, com os presbíteros, as pessoas que conduziam a igreja, ele ora, abençoa e exorta os irmãos mais uma vez. Capítulo 21. Dali, eles estavam em Mileto, decidiu não passar por Éfeso, então navegam até a cidade de Cos para Rode, de Rode para Pátara e ao largo de Chipre. De Pátara ele tem que passar por Chipre, mas ele não parou em Chipre, ele passou por fora e foi até a cidade de Tiro, que fica na Síria. E em Tiro ele ficou 5 dias. Alguém lê para nós, por favor, 21, versículo 5. Bacana, outra marca, né, do ministério de Paulo. Todo momento, a chegada, durante o seu ministério, durante sua pregação, e sempre Paulo despede os irmãos com oração. Parece meio estranho, né, você ver um grupo de pessoas ajoelhado na praia, orando. Eu vi um grupo de pessoas uma vez num hospital, já por volta de meio-dia, e ajoelharem no meio de um saguão e orarem e cantarem. Parece estranho para quem está passando.
Mas isso acontece, né? Então a gente não sabe as circunstâncias que envolveram aquela situação. Talvez você fale assim, nossa, eu como crente não faria um negócio desse no meio da rua. Talvez você não sabe o que envolveu aquela situação, e aquele ali seja um momento realmente do Espírito Santo agir e estar abençoando aquelas pessoas passando por aquela situação, né? Até onde eu soube, eles tinham acabado de perder a mãe, e foi assim que eles agradeceram a Deus. Ajoelhados, oraram e cantaram, e as pessoas que passavam, perderam a mãe, está cantando? É assim que Deus faz. Talvez você não veja, ou não consiga perceber os detalhes, mas quando acontecer uma coisa assim, se você puder, ora junto com eles. Abençoa a vida deles lá, porque Deus está fazendo alguma coisa maravilhosa na vida deles. De repente você pega uma caroninha. Pode ser bom. Hein? Então, passou ali para Tiro, deu tiro lá, em Tiro. E nós vamos aqui para o versículo 13. Alguém lê para nós, por favor, 13. Pedreiro, hein? Estou pronto não só para ser preso, mas se necessário for morrer. Paulo já sabia que chegando ali, Tiro já Paulo já tinha feito Mileto, Chipre fica no meio ali do Mediterrâneo, vocês vão lembrar, uma ilha. Então ele passou ao largo de Chipre, já foi parar em Tiro, que era na Síria. Síria já é o norte ali de Israel. Então a parte norte de Israel é Cesareia, é a parte norte ali do território palestino, que hoje pertence a Israel. Então de Tiro ele já foi para Cesareia, que é chamada Cesareia de Filipe, e ficou hospedado na casa de Filipe. Então ele falou assim, eu quero ir para Jerusalém. Lá em Cesareia já. Os irmãos, não vai. Lá em Cesareia aconteceu um fato engraçado também. Ele fala, o autor, né? Ele fala, tanto Lucas quanto o MacArthur, ele fala assim, Filipe, ele tinha 4 filhas. 4 filhas que profetizavam também. Além de terem jovens, elas profetizavam. E na casa de Filipe chegou um outro profeta, chamava Ágabo. E Ágabo, ao chegar na casa de Filipe, ele pegou o cinto de Paulo, atou as mãos e os pés e falou assim, assim diz o Senhor, isso é o que vai acontecer ao dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Então, de novo, Paulo recebendo de Deus a promessa de que lá em Jerusalém, Paulo seria preso. E aí é o que acontece aí, no versículo 13. Os irmãos falam, Paulo, então não vai. Já que é isso que está te esperando, então não vai. Paulo fala assim, não, eu estou pronto. Não só para pregar o evangelho, mas, se necessário, morrer por Cristo. É lá que eu quero estar. É em Jerusalém. Mesmo com essa promessa, é lá que eu quero estar. Aí, a partir do versículo 17 até o 26, Paulo chega lá em Jerusalém. Paulo chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém no templo, ali já está se preparando para fazer uma festa, a festa dos pães ázimos. E Paulo ele é orientado pelos irmãos lá, Paulo, purifica, se prepara para a festa, deixa 4 jovens ali com você e vai se purificar no templo para preparar para o período de festas. E aí os judeus ficam sabendo que Paulo está no templo. Se Paulo está no templo, Paulo não vai perder a oportunidade, ele tem que usar o tempo dele. E aí eles prendem Paulo no templo e Paulo então vai fazer a sua defesa. Quando eles prendem Paulo, eles fazem mais ou menos a mesma coisa que fizeram com Jesus. Levam até o Sinédrio. Aí, o que é o Sinédrio? Se não me engano, quem pregou aqui e falou sobre o Sinédrio foi o Tiaguinho. Ele explicando, né? Como funcionavam, que eram 23 cadeiras, tinha o sumo sacerdote. Mas Paulo conhecia bem o Sinédrio. Né? Paulo era fariseu. Paulo conhecia bem o Sinédrio, conhecia bem as pessoas que estavam no Sinédrio. E o Sinédrio ele era dividido, como se fosse uma Câmara nossa aqui de deputados, ele era dividido em 2 grupos principais, que eram os saduceus e os fariseus. E os saduceus não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjos, nem em vida após a morte, não acreditavam em nada disso. E os fariseus acreditavam. Então, uma vez que Paulo foi preso ali, estava já levando umas bordoadas, uns tapinhas de leve, então Paulo apela para isso. Fala assim, irmãos, ele chama o Sinédrio, aí o autor, MacArthur, ele destaca alguns pontos aqui. Né? Paulo, quando ele foi preso, quando ele estava ali diante do Sinédrio, o Sinédrio ele tinha como se fosse
polícia parlamentar. Dentro do Sinédrio tinha seus guardas. Os romanos permitiam que eles estivessem dentro do Sinédrio para defender a religião deles. Eles tinham lá o pessoal de segurança deles, o pessoal que escoltava, que fazia segurança não só do sumo sacerdote, mas do próprio templo. Então eles tinham uma guarda pessoal. Eram essas pessoas que usaram para prender Paulo, para prender Jesus e outros tantos. Então o sacerdote mandava fazer, eles iam lá e faziam. Então o autor, MacArthur, ele destaca alguns pontos aqui, porque Paulo preso, ele encara o Sinédrio, coisa que já não era comum, não deveria. Então o autor coloca como se fosse uma afronta. Ele encara o Sinédrio e o autor coloca assim, como se ele estivesse vasculhando aquelas pessoas para ver quem era conhecido, quem junto com ele aprendeu aos pés de Gamaliel, quem junto com ele era tão zeloso com relação à lei. Então Paulo dá aquela vasculhada, vai olhando um por um, e aí chama ele de irmãos, coisa que também não era comum. O correto, de acordo com MacArthur, era dirigir-se ao Sinédrio ou ao sumo sacerdote como uma autoridade. Então ele não chamava de irmão. Quando você chama de irmão, você chama de igual. Então ele já não estava preparado para isso. Primeiro que foi encarado, o Ananias, que era o sumo sacerdote na época. E outra que ele chama ele de irmão. E aí Paulo vai falando, aí ele começa a fazer a defesa dele, E ele começa a fazer a defesa dele falando sobre o zelo que ele tinha. Ele falou assim, eu sou fariseu, filho de fariseus. Quando ele faz isso, ele já começa a fazer o racha dentro do Sinédrio entre saduceus e fariseus. Ele falou assim, eu sou fariseu, filho de fariseus. A minha linhagem. Ele falou, eu sou judeu, filho de judeu, sou fariseu, filho de fariseus, sou pregador, sempre fui zeloso. E aí ele fala assim, você, não diz com essas palavras, mas ele fala, eu sempre andei perfeitamente na presença de Deus. Tipo assim, vocês sabem disso, vocês me conhecem, eu estava aqui esses anos todos. Vocês sabem que eu sempre andei na presença de Deus. Aí nesse momento, o sumo sacerdote Ananias manda dar um tapa, bater na boca de Paulo. Quando ele fala isso, ele está confrontando as pessoas. Não era só o Sinédrio, tinha outras pessoas em volta. Os Sinédrios são aqueles que julgam, mas tinha várias pessoas ouvindo, acompanhando. Então o sumo sacerdote dá ordem para que esses soldados que ele tinha lá batessem na boca de Paulo. Porque quando ele diz isso, ele fala para as pessoas assim, se eu estou andando na lei de Deus, eu estou na presença de Deus, quem está me julgando não está na presença de Deus. Aí o sumo sacerdote, que é o Deus na terra, falou assim, não, bate na boca dele. Aí o autor MacArthur descreve a palavra do grego que fala bater. Ele fala assim, não é um tapinha. Ele mandou esmurrar Paulo. Mandou dar uma burdoada em Paulo. Então não foi aquele tapinha, cala a boca, tá falando besteira, não. Ele mandou esmurrar Paulo. Socar, ele fala assim, violentamente. O autor coloca assim, a palavra no grego para bater na boca de Paulo seria esmurrar de uma forma violenta. Então Paulo tomou uma burdoada ali. E aí a pessoa que bateu falou assim, você está afrontando o sumo sacerdote. Paulo pede desculpas, porque não sabia que se referia ao sumo sacerdote, tendo em vista que aquela assembleia foi reunida urgentemente, porque pegaram Paulo no templo e já levaram para o Sinédrio. Correndo, né? Mas é isso aí, pegaram 23. E aí, Paulo então leva essa burdoada na boca aí, mas ele pede desculpas ao sumo sacerdote, mas ele continua falando. Olha, eu tenho estado na presença de Deus, eu tenho pregado. E ele fala assim, e o ministério que me tem sido confiado, ele vai contando a história dele, que sou fariseu, filho de fariseus, tenho andado na presença de Deus, aí ele toma um tapa e recompõe, continua falando, e ele fala assim, olha, e no caminho eu persegui a igreja, vocês bem sabem disso, vocês me deram cartas para eu perseguir a igreja, e eu estava indo para Damasco exatamente para fazer isso. No caminho de Damasco, encontrei uma luz, aconteceu algo milagroso, e Jesus falou comigo. E Jesus falou comigo, e o ministério que me foi proposto foi pregar para os gentios. Aí o alvoroço começou de novo. Por quê? Porque os judeus não aceitam que a salvação seja estendida a todas as pessoas que não sejam judeus. Eles não creem que o Deus Salvador, uma vez que elegeu o povo de Israel como sendo o povo de Deus, o judeu não crê que outras nações ou outros povos que não sejam judeus ou que não abracem a fé judaica possa receber essa salvação. Então, quando Paulo falou que pregava, que o ministério que ele recebeu de Cristo foi para pregar para os judeus, de novo alvoroço, de novo confusão, querem matar Paulo lá no templo, e aí isso chega ao conhecimento dos soldados romanos, ou de quem comandava ali, em Jerusalém, o exército romano, e eles chegam lá para aquele tumulto todo e traz a guarda, e
tentam segurar Paulo, resgatar Paulo para saber o que estava acontecendo. Porque Roma permitia que o Sinédrio tivesse os seus soldados, fizesse os seus julgamentos, que fossem religiosos, e eles não tinham poder ou não tinham decisão sobre a vida da pessoa. Mas eles podiam castigar, podiam punir, mas não podiam matar, a não ser que fosse uma ofensa direta à religião deles, porque o Sinédrio tinha essa autonomia de julgar as coisas religiosas. Roma permitia que isso acontecesse, mas no meio daquele tumulto todo, o rapaz foi lá, Cláudio Lisias, depois quando ele vai escrever a carta lá, o autor coloca o nome dele. E ele leva o exército, então, romano, para poder saber o que está acontecendo. Há um tumulto lá em Jerusalém, quem manda aqui é o romano, então por que está tendo tumulto? Aí ele chega lá e se depara com essa situação. Paulo preso, né, eles querendo matar Paulo, então eles lançam mão de Paulo para saber o que está acontecendo. Se não houve acusação formal, se não está tendo nada, então está errado. E ele então segura Paulo, tira o Paulo um pouco à parte e fala assim, quem é você e por que você está sendo julgado? Aí Paulo pede permissão para falar ao povo. Né? E aí ele fala de novo sobre o ministério dele para os judeus e mais uma vez o povo quer arrebatar Paulo da mão dos soldados romanos, quer matar Paulo de qualquer jeito. E aí ele fala para ele, olha, quem é você? De onde você é? Aí ele vai falar, olha, eu sou romano, sou da Cilícia, sou da cidade de Tarso, eu sou romano. Convém vocês agredir ou prender um cidadão romano sem julgamento? Aí a coisa muda de figura. Porque aí as credenciais dele deixam de ser agora de judeu ou de pregador do evangelho para cidadão romano, judeu pregando o evangelho. Então ele falou assim, eu não tenho autonomia, eu, mesmo sendo responsável pela guarda em Jerusalém, eu não tenho autonomia para julgar um cidadão romano. Então o que ele faz? Ele escreve uma carta, vendo que o povo quer matar Paulo, ele escreve uma carta para Félix, que é o governador de Cesareia, ou daquela região, ele é governador, então mais acima. Na região de Cesareia, lembrando que Cesareia fica ao norte, né, limite lá com a Síria, e Paulo saiu de Tiro para Cesareia. Então ele encaminha Paulo com uma escolta até Cesareia, com uma carta para Félix, dizendo, olha, esse camarada é romano. Ele está sendo acusado aqui, eu vou mandando Paulo à frente com a escolta, porque eles estão querendo matar ele, mas eu vou determinar que o pessoal do Sinédrio, os responsáveis aqui, vão até você para poder fazer uma acusação formal, para que haja um julgamento formal entre Paulo e o Sinédrio, e os judeus. Paulo chega seguro lá. Estou cortando caminho aqui, né? Parado. Quem é? Porque tem muita coisa. Vamos lá, vamos correndo aqui. Paulo então apresentou a sua defesa. Ele é livrado de ser açoitado pela guarda romana. E os apontas aqui. Uma coisa muito bacana que acontece aqui já no finalzinho do 23, no meio aqui do 23, é que Paulo, uma vez que ele foi preso, e ele passou pelo Sinédrio ali, fala aqui a partir do versículo 11, que Jesus, o Senhor, aparece a Paulo. Então, Paulo preso, o Senhor aparece a Paulo e fala assim, Paulo, do mesmo jeito que você me deu, vamos ler, versículo 11, 23, 11. Uma das coisas fantásticas que acontece aqui é a promessa de que Paulo vai a Roma defender Cristo. Essa é a certeza que Paulo tem. Não, fica tranquilo. Ele fala assim, olha, dá uma confortada primeiro. Ele fala assim, puxa, né? Ele fala assim, na noite seguinte o Senhor pondo-se ao lado, olha aqui. Paulo já tinha tido a experiência de ter encontrado Jesus no caminho de Damasco. Então Jesus pondo-se ao lado dele, conforta, coragem, fortalece. Pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Ora, quem falou isso para Paulo? Jesus. Paulo, quando ele vai preso, ele vai conduzido, né, e é quem vai dar a próxima lição. Paulo, quando vai ser escoltado até Roma, quando ele apelou a César, várias coisas acontecem nesse caminho até Roma. Várias. Uma delas foi um naufrágio. Lembra? No meio do naufrágio, um tumulto danado, as pessoas preocupadas, porque a tempestade era tremenda. Mas a palavra de Paulo para eles foi qual? Não se afastem do barco, e não se afastem de mim, porque nenhum de nós vai se perder. Mas por que Paulo falou isso? Por causa dessa promessa
por causa dessa promessa. Paulo, você vai estar lá. Acontecesse o que for, fosse o que fosse, Paulo tinha uma certeza que Cristo falou para ele lá naquela prisão. Você vai até... O que vai acontecer depois em Roma? Aqui você vai até Roma, vai. Não foi uma promessa? Quem disse isso para ele? Aí eu vou fazer um paralelo aqui, vou dar uma viajada aqui. As promessas de Deus para você, promessas bíblicas, salvação, de que você vai passar por dificuldade, você vai ter tribulação, e através disso que Deus vai te aperfeiçoando, vai te melhorando. Como é que você lida com isso, sabendo que... Paulo, quando Paulo fala assim, olha, eu não sou perfeito, eu não atingi essa perfeição. Né? Você deve buscar, mas eu não atingi essa perfeição, Paulo falando. Mas eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, das minhas imperfeições ou das mazelas que eu fiz, das coisas que deram certo, daquelas que deram errado. Isso não me preocupa mais, que já é fato, já aconteceu. Eu esqueço essas coisas e olho para frente, eu olho para o alvo, porque eu tenho um alvo lá na frente. No caso dele aqui era Roma. Mas no nosso caso, qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Não entendi. Eterno. Ora, então eu não posso ficar focado, não que as coisas não vão acontecer, elas vão acontecer. Ele não falou isso? No mundo passareis por aflições. Ele falou assim, não, agora vai ser tranquilo. Está olhando lá para a vida eterna, mas do lado aqui vai ser molezinha, e tudo que tiver de ruim eu vou tirar para não chegar até você. Mal nenhum chegará à sua tenda. Olha, eu não estou desfazendo o que foi dito lá em Salmos. Eu estou mostrando que há vários contextos. E é preciso a gente, depois que eu falei lá no começo, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Então você vai ter dificuldade, vai ter tribulação, vai passar por provações. E é através dessas coisas que Deus vai te fortalecendo para que você chegue lá no seu alvo. Então essas coisas, falando periférico, não é para diminuir não. Essas coisas que acontecem até você chegar no seu alvo, e vão acontecer, a Bíblia fala isso, ela afirma isso, né? Firma os teus passos, ou firma o teu coração, a tua mente, na promessa, no teu alvo. E essas coisas vão acontecer. No mundo passarei por aflições. Tem de bom ânimo. O que ele falou para Paulo aqui no cárcere? Primeira coisa, coragem. Jesus se colocou ao lado de Paulo e disse, coragem. Jesus se coloca ao seu lado e fala assim, ó, coragem. Vai ter pedreira, vai ser difícil, não vai ser fácil. O caminho de Paulo até Roma, você vai chegar a Roma. Ele falou assim, ó, você vai chegar a Roma tranquilo, pode ficar tranquilo, Paulo. Em Roma você vai chegar. Mas ele falou, como é que ia ser o chegar em Roma? Jesus falou para você assim, ó, você, uma vez que você creu, foi transformado, foi alcançado pelo Evangelho, através do poder do Espírito Santo, você vai herdar a vida eterna. Promessa de Deus ou não? Na sua vida. É isso que ele fala para você. Coragem, você vai herdar a vida eterna. O que vai acontecer até chegar lá é pedreira. Vai sofrer, vai ter provação, vai ter dificuldade, mas tenha coragem. Tem de bom ânimo, a palavra que ele usa em João, né? Tem de bom ânimo. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estive lá, eu passei por dificuldades e eu venci. Você vai vencer, então você vai vencer também. Mas não vai ser folgado, aguinha de coco. Vai ter aguinha de coco de vez em quando, mas não é todo dia não. A maioria do tempo é pedreira, é sol na cabeça, caminho tortuoso, naufrágio, serpente, lembra da serpente? Na ilha de Malta? Depois do naufrágio, está pegando o evangelho, fogueirinha, bate-papo na ilha, uma serpente, uma víbora venenosa, morde a mão de Paulo, Paulo dá uma sacudida nela, joga ela dentro do fogo, estou falando. A gente só de ver, quer correr, quer desesperar, né? Então, a gente quando se coloca em situações de dificuldade, uma das primeiras, estou falando de mim, não sei você, mas aí você avalia a sua cabeça, o seu coração. Nos momentos de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é, por quê? Logo agora. Ou eu acabei de sair de uma, tá vindo outra, e vem uma ondinha, depois vem uma ondona, e vem um caldo, depois vem um tsunami. Quando é que eu vou ter refresco? Quando é que você vai ter refresco? Opa! Quando é que você vai ter descanso de estudo? Então adianta agora, aí eu tenho uma máxima para mim, assim, ó, tá ruim, tá difícil, tô cansado, tô pregado, tô levando burdoado de todo lado, mas eu preciso chegar lá no meu alvo, no meu objetivo. Reclamar, eu faço assim, ó, reclamar não vai me fazer chegar lá. Eu tenho isso para mim. Ficar reclamando, não estou dizendo que eu não reclamo não, tá? Eu reclamo. Eu estou dizendo assim, ficar reclamando não vai me fazer chegar no meu objetivo. Então eu preciso começar a caminhar. Mas tá ruim, tá cansado, tá doendo. Beleza. Eu preciso levantar e recompor e continuar andando. Ficar reclamando não vai me fazer chegar no meu alvo.
Agora, se eu ficar reclamando e andar, você não deveria reclamar, mas eu reclamo. Mas quando eu estou numa situação dessa, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e acontece muito, eu tento me levantar, eu tenho que me levantar. Machucado ou não, doendo ou não, eu tenho que me levantar. Né? Às vezes a gente toma uns tombos grandes, daqueles assim que arria, você tomba mesmo. Abre os braços, a cara no chão, ferrou, acabou. Vocês eu não aguento mais. Beleza, mas já chegou? Não, então não acabou. Do jeito que tem? O que você pode fazer? Toma fôlego, come alguma coisa, bebe uma água, começa a se levantar, mesmo doendo, mas tá doendo. Mas o alvo não chegou ainda. O que vai fazer? Recompõe. Mas, irmão, bom, não? Vai brigar comigo depois. Deus alto. Eu tô olhando para ele. A gente toma tombos enormes, perdas enormes, que criam feridas incuráveis. A gente acha que é incurável. Aí Deus vira para você e fala assim: levanta, começa a andar de novo, mesmo trôpego, mesmo doendo. Aí você fala, mas tá ruim, beleza, mas não chegou. Ainda não chegou. É preciso se levantar, se recompor, e aí a gente levanta com as pernas tremendo assim, uma dobradiça, depois firma outra dobradiça, e aí com as dobradiças duras você começa a dar um passo de cada vez, até que você consegue se mexer, e aí você cria coragem, começa a andar e vai chegar onde você precisa. Ainda não chegou. Se ainda não chegou, eu não posso parar. Você tem o direito de reclamar? Não deveria, mas você tem o direito de reclamar? Tem. Agora não dá para ficar reclamando sem fazer nada, sem se mexer, porque você não vai chegar no seu objetivo, e isso vai fazer você, com as suas dobradiças, mesmo enferrujadas, mesmo rangendo, sem óleo, você vai enferrujar, vai morrer estagnado num lugar sem chegar no seu alvo. Ou não? A gente está compreendendo. Estou falando, claro, estou falando figuradamente, estou falando de mim, mas assim, dá uma avaliada aí na sua vida, né, como você tem se portado em relação a essas dificuldades, porque as minhas dobradiças estão enferrujadinhas. O André usou uma palavra forte. É pecado. Afirmou isso. E eu estava falando assim, você tem o direito de reclamar. Mas uma coisa não anula a outra. Tiago, aí eu não sei se é o 4,17, se é 4,7 ou se é o 5,17. Vamos achar lá? Eu acho que é o 5,7. Ou é 4,7? Tiago, 4,7. Acha para nós aí. Qual inicia? Se for esse, eu confirmo. Não. Então o 17. 4,17. É essa. Não, Juninho, agora que é essa, dá aquela caprichada. É. Bom, vamos dar uma expandida nesse bem, né? Aquele que sabe que deve fazer, aquele que sabe que tem que fazer alguma coisa. Aí voltando para o que o André falou. Aquele que sabe que tem que fazer e não faz. Aí o André falou assim, não, mas se você para ficar reclamando, você tem direito de reclamar? Tem. Mas se você sabe o que tem que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar no meu alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Se eu sei o que tem que fazer e deixo de fazer para ficar aqui lastimando, direito de lastimar você tem. Você não pode parar, porque quando você faz isso, você sabe o que tem que fazer. E se você não faz, você... A palavra é dura, mas é a palavra. Você deixa de fazer, sabendo o que tem que fazer, está pecando. E a Bíblia fala que todo pecado, ele é, antes de mais nada, contra Deus. E a palavra do André ficou mais pesada ainda. Já estava pesada sobre os meus ombros, ficou mais pesada ainda. É pecado eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer, e lembrando que todo pecado, antes de mais nada, ele é contra Deus. O pecado é a afronta à vontade de Deus. É isso que Paulo vai falar sobre a lei. A lei mostra que ninguém é capaz de cumprir a lei perfeitamente. Tudo aquilo que é contrário à lei, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é pecado. Hein? Beleza. Você me fez despertar uma analogia para o dia a dia. No dia a dia. Fisicamente, assim como espiritualmente, a gente vai arriar algumas vezes, vai tombar, vai chegar a ser um ponto de estafa física,
mental, né, e espiritual que você vai dar aquela riada, você vai falar assim, caramba. Não é nem que você quer parar, você está tão bombardeado, você dá aquela parada, nem que seja para tomar fôlego. Não, né? Já nadou. Você nada, tem que dar aquela respirada. Espiritualmente também acontece isso. Aí volto para o que o André falando, pegando aqui o gancho do Júnior. Se eu tenho, Paulo fala assim, ó, eu tenho que ficar buscando, não é Paulo que escreve Hebreus, mas em Hebreus ele fala assim, ó, buscai a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Isso é um processo. E se eu ocupo o meu tempo, como Paulo faz, o tempo todo em falar, em pregar o evangelho, e em colocar minha mente, ou focar minha mente no que é alvo para a minha vida, eu vou procurar aproveitar esses momentos que eles vão acontecer. Meu irmão, por favor, se você bate no peito e fala que você é um super crente, que você nunca vai ter dificuldade, que você não precisa dessas coisas, cuidado. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Por que eu estou falando isso? Porque é bíblico. É bíblico isso. Nós estamos sujeitos, nós não estamos mais sobre o domínio do pecado. Mas a consequência da nossa natureza pecaminosa ainda está em nós. Ainda está em nós. Até nós chegarmos no nosso alvo. Mas até lá, nós estamos sujeitos a tudo isso. Né? Espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, tudo. Nossa razão e emoção, tudo envolvido aí. Então, mas o gancho que eu queria pegar era esse aí, ó. Toda vez que você tiver, e isso vai acontecer, de você ter que parar para tomar um fôlego, para recomeçar, recomeçar não é fácil, gente, não é fácil. Normalmente o recomeço ele vem num momento de quebra. Eu estou quebrado, mas eu preciso chegar no meu alvo. Aí é aquele negócio todo, da dobradiça, levantar, tomar um fôlego, dar uma limpada, sacudir a poeira, limpar alguns cacos de vidro, alguns machucados aqui que estão sangrando ainda, mas eu preciso chegar no meu alvo. E aí, por quê? Aí a visão de Paulo, né? O caráter de Paulo, a postura de Paulo. Se eu passo por... Eu não preciso passar. Eu passo por isso. Por que eu estou falando para vocês? É bíblico. Tiago, capítulo 1, ele fala assim, ó, no versículo 2. Tende por motivo de alegria ou passagem por várias provações, porque através dessas provações é que Deus vai te aperfeiçoando para você ser perfeito varão. Ora, tende por motivo de toda alegria, passar por várias provações. Passar por provação com alegria, né? Pegando o gancho aqui do Júnior e do André. Ora, eu tenho que aproveitar esses momentos em que eu estou fatigado, cansado, exausto, as dobradiças curvaram e eu não tenho força para levantar, até eu tomar fôlego de novo, mesmo sem força, mesmo cansado, cheio de argumento. Ah, mas tá doendo. Ah, mas tá isso. Tá... Eu faço isso, tá? Ah, mas tá doendo. Ah, mas tô cansado. Ah, ontem eu levei porrada, hoje eu levei de novo. Beleza. Direito de reclamar você tem. Embora, coisa para fazer. Vou me levantar, fazer isso, né? Na hora de cair, na hora de estar na prisão, antes que Cristo já te deu essa promessa. Que bacana. A promessa que Jesus fala com Paulo aqui, ó. Coragem. Eu tenho uma promessa para você. Se fortaleça, quando ele fala para Josué, tem de um ânimo. Né? O Senhor é contigo. Fala para Gideão, o Senhor é contigo. Leu isso na palavra de Deus. Ser forte e corajoso, seja valente, né? Buscar a santidade. Tende por motivo de alegria. Isso que Deus vai te moldando, Deus vai te preparando, Deus vai te fortalecendo. Às vezes uma queda pequena vai te fortalecer, vai te preparar para uma maior lá na frente. Pode ser que ela não aconteça. A lógica bíblica é que vai passar por dificuldade. Maior ou menor, não sei. Mas vai passar. Paulo diz assim, estou indo para Jerusalém e lá me esperam cadeias, dificuldades, provações. Eu vou desviar de Jerusalém. Ele fala assim, mas eu vou passar por isso. Não, vou por isso aqui não, porque eu vou ter dificuldade. É isso que Deus está te mostrando que é para você fazer? Mesmo com dificuldade? A dificuldade é você entender a vontade de Deus. Como é que você faz isso? Através da palavra de Deus. Quem vai te discernir? Quem vai te mostrar se é ou não o caminho que você tem que seguir? O Espírito Santo. Eu preciso estar em comunhão, eu preciso ter intimidade. Para que quando ele falar comigo, eu falo assim, opa, eu conheço essa voz. Sei quem é e sei por que eu tenho que fazer. Embora eu saiba que esse caminho vai ser doloroso. Mas eu sei que é esse o caminho que Deus quer que eu vá. Não tem coisa melhor na vida do que saber que está dentro da vontade de Deus. Mesmo que às vezes você saiba que passar por esse caminho, ele já está afirmando, vai ser difícil. Mas eu vou encarar, foi o que o Paulo falou.
Estou pronto. Ah, mas vai ter lá, estou pronto. Estou pronto não só para falar, mas para morrer pelo evangelho se necessário for. Porque a minha meta é, nesse caso aqui, Jerusalém. Então faça isso. Passe por essas dificuldades. E aí o gancho que eu queria pegar para fechar aqui. Faça isso em oração. Faça isso em leitura. Faça isso em comunhão. Toda vez que você se sentir com dificuldade, e isso acontece com uma certa frequência, não sei com você, mas comigo acontece com uma certa frequência, ora. Faça esse tempo de dificuldade em mais oração. Tempo que você, é possível você orar caminhando, é possível você orar indo para o serviço, é possível você orar se preparando para uma prova no colégio, é possível você orar no seu trabalho, durante o seu trabalho, é possível você orar o tempo todo, meu irmão. O tempo todo. É possível. E a gente faz isso tão pouco. A gente faz isso tão pouco. Então a necessidade de você ter uma comunhão, intimidade, quanto mais intimidade, você não vai, olha só, você não vai deixar de ter dificuldade. Você não vai deixar de passar por tribulação. Mas passar por isso, passar pela dificuldade, passar pela tribulação, em comunhão com o Espírito Santo, orando, jejuando e buscando sempre ouvir a voz de Deus, para que você esteja obedecendo a voz de Deus, vai ser muito melhor. Vai ser menos danoso para você. Ainda que com cadeias, prisões, açoites, seja lá o que for. Mas de você estar dentro da proposta que Deus tem para você, não tem coisa melhor. Porque o final disso, é o que Paulo fala assim, não importa. O final disso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo, Paulo. Lembrando que o versículo que ele fala anterior, ele fala assim, buscai a santidade, seja perfeito. Ele fala assim, não que eu tenha alcançado essa perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, Paulo, mas você já fez tanto. Eu falei, não fiz nada. O meu foco é o meu alvo. E até chegar no meu alvo eu tenho outras coisas para fazer e outras penas ou provações para passar. Mas passar com Cristo é diferente. É muito diferente. Então você vai passar por dificuldade. Não vou aqui vender um mundo maravilhoso de Bob para você, não. Você vai passar por dificuldade. Se você não tem passado, você já é não vou dizer nem que é afortunado, né? Porque se ele está falando que é através disso, através das provações e através da dificuldade que ele vai te moldar, Deus fala isso através da palavra dele, que é através dessas dificuldades que ele vai te moldar. Eu não estou desejando mal para você, não. Só estou te falando que é preciso ser moldado, é preciso ser forjado. Eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás, falando sobre Tiago 1:2, né, figurando isso, de uma forma que pudesse ilustrar de uma maneira mais notória para nós, mais perceptível para nós, a gente usou aqui dois exemplos. Um foi de uma barra de ferro sendo forjada e de uma pedra preciosa sendo lapidada. Não sei se vocês lembram, mas a ideia da barra de ferro sendo forjada, de um ferreiro, né? Pegar aquela barra bruta, aquela parte de metal bruta, e ele ter na mente já o formato que ele quer dar para aquele negócio. Então você se coloca no lugar dessa barra de ferro. Você é o metal que vai ser forjado pelo Espírito Santo. Né? E lá na frente, em Ezequiel, se não me engano, ele usa a figura do oleiro. Né? Você é o barro e o oleiro é o Espírito Santo que vai te dar a forma que ele quer. Mas você sendo essa barra, a barra de ferro, só para figurar, a barra de ferro, para que ela seja moldada, é necessário que ela seja submetida a temperaturas extremas, 600, 700 graus centígrados, a ponto das moléculas, da estrutura molecular dela, ser possível ser moldada. E depois que ela passa por esse fogo absurdo, para que as moléculas dela sejam flexibilizadas a ponto dela poder ser modificada, ela vai para uma base de ferro, que chama de bigorna, né? Uma mesa de ferro maciço, e aí ela apoiada ali, e para ela começar a ter a forma que o ferreiro quer que ela tenha, ela tem que ser espancada com uma marreta. Ora, se eu sou aquela barra de ferro, eu tenho que ser submetido a temperaturas absurdas a ponto das minhas moléculas serem modificadas. Quando isso acontece, eu sou colocado em cima de uma base de ferro e... Eu vou usar um termo mais pulo aqui, mas assim, aí você leva marretadas para que você tenha a forma que o ferreiro quer que você tenha. Depois que ele submeteu ao fogo, marretada, ele vai na água fria para ver como está ficando. Aí ele vai lá, joga na água fria, dá uma olhada assim, olha para mim e fala assim, Daniel, tá bom não, fogo de novo, marreta de novo, água de novo. Daniel, ainda não tá bom. Aí tu fala assim, tem que passar por aquilo tudo de novo.
Se você quiser, olha só, se você quiser ter a forma que eu quero que você tenha, é preciso passar pelo fogo, pela bigorna, pela água. Aí você fala assim, não, mas tá doendo, mas tá ruim. Ah, mas eu não queria. Ah, mas é desgastante. Ah, mas eu tô cansado. Ah, eu sofro muito, a minha vida já é sofrida. Você quer ter a forma que eu quero que você tenha? Fogo, bigorna e água. Então, aí, primeiro eu tenho que ter a consciência de que assim, ó, eu estou assim como o Paulo disse, eu quero ter. Ele falou assim, vai para Jerusalém não, Paulo. Ele falou assim, mas eu quero ter a forma que Deus quer que eu tenha. Eu sou pregador, meu ministério é esse, e dentro da minha meta está passar por Jerusalém. Ser instrumento. Fogo, bigorna, água. Fogo. Aí o que eu faço durante o fogo? Eu fico reclamando? Não, eu vou pregar o evangelho, eu vou orar, eu vou me dedicar, eu vou conhecer a palavra de Deus, eu vou viver a minha vida. As minhas batalhas diárias, mas eu vou estar focado no meu alvo. Né? Ser um instrumento. Aí Timóteo fala assim, ser instrumento para honra e para desonra. Numa casa você vai encontrar objetos de madeira, de prata, de ouro. Uns objetos, seja de madeira, de prata ou de ouro, são para honra. Outros, seja de madeira, de prata ou de ouro, são para desonra. Então, aí é o que o André está falando. Se eu quero ser transformado pela palavra de Deus, eu quero ser um objeto. E para ser esse objeto, às vezes eu vou ser submetido a fogo, bigorna e água. Mas para ter a forma que Deus quer que eu tenha, eu quero ser um objeto para a honra, para a glória de Deus. Então, essa é a meta, fazendo sempre um paralelo entre o caráter de Paulo, a vida de Paulo, com a nossa vida. Usando todas as informações que o autor do estudo dirigido nos deu, mas sempre focando naquilo que Deus quer para mim. Deus quer que eu seja um objeto para honra. Para isso eu preciso ter a forma que Deus quer que eu tenha. Só que para ter a forma que Deus quer que eu tenha, eu vou ser submetido muitas vezes a, como diz em Tiago, provações, coisas que talvez não me agradem, mas ela está dentro do foco, está dentro da meta que Deus quer para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Jesus. Bem, Deus nos abençoe.